Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que traz um bate-papo assim, despretensioso com grandes figuras da nossa região. E hoje a gente veio dar esse dedinho de prosa com o senhor Luiz Homero, que já é parte da TV Câmara, né, seu Luiz Homero? Quando a gente fala de Mazzaropi, tá ele lá. Mas hoje a gente veio falar do senhor, não só dele. A gente quer conhecer a sua história. Então, primeiro, obrigada por ter recebido a gente na sua casa. É uma honra muito grande. A gente já participou também de Câmara, já participou sempre com vocês. Não somos estranhos. Não somos estranhos. Mas eu sou de São Luís do Paraitinga e tenho título de cidadania também de Taubaté. É um taubatiano. Sou taubatiano de coração e luizense de nascimento. Exatamente, mas saiu de São Luís para vir para cá e foi jovem, né? Eu vim para cá em 52, quando eu entrei no seminário diocesano Santo Antônio, aqui em Taubaté. E fiquei no seminário até 57, depois de 58 comecei minha vida pública. Mas o seminário era para ser padre? Ser padre. E desistiu? Desisti, porque o reitor achou que eu não tinha vocação. Como ele achou que eu não tinha. Acreditou? Acreditei. Não achava que... Não. Mas chegou a ficar revoltado? Não, eu acho que eu devia ser padre mesmo. Quem é o senhor para dizer que eu não posso? Mas não teve isso. Não, nessa época não se discutia muito, né? Isso é verdade. Era obedecer. Pois é. Né? Então largou a batina, não chegou a vestir a batina, né? Não. Mas, Em termos... Só fiz seminário menor. Mas é mais divertido a gente falar que largou a batina. É mais fácil falar, né? Não é? Largou a batina e foi viver de advogado. Saindo do seminário, voltei para São Luís. Família não tão bem de posse, né? Meu pai foi o primeiro a me falar: filho, aqui a gente não tem condição de ficar com você. Você estudou 5 anos, tem uma cultura muito grande. Aliás, naquela época, eu com 4º ano de seminário, a gente já aprendia latim, grego, francês, italiano, né? Os padres do conventinho aqui de Taubaté, inclusive eu conheci, foi meu professor, o padre Fischer, né, um alemão. Então a gente tinha uma certa cultura muito rígida na época, né? Então meu pai falou: não posso aqui, se você quiser ir para o sítio, você vai para o sítio, vai tocar a vida rural, né, e leiteira, que era o caso dele. Pequeno produtor, mas dava para ele manter a família. Aí foi quando eu decidi vir para cá, uma pensão em Taubaté, lá na Rua Paraíso, perto do Cristo. Depois vim para Rebouças de Carvalho, numa família que eu tenho uma consideração muito grande, que é a família Ferreira, conhecida como seu Cordeiro, e fiquei como se fosse filhos deles. Até hoje eu os considero como parentes. Uma segunda família. Ali precisava de uma cama, pedi, na época, R$2.000, meu pai comprou uma cama, ele comprou, e adquirimos a cama, e comecei minha vida de estudante aqui. Fiz escola de comércio, entrei no Banco Auxiliar de São Paulo em 62, fiz a faculdade de Direito em 62 até 67, fui presidente do Sindicato dos Bancários de Taubaté região e saí pelo mundo a fazer palestras em cima de um sindicalismo da época, que era uma época de regime militar. Imagino, né? Que não deva ter sido fácil. Não era fácil, mas acontece que as pessoas têm que se colocar no seu devido lugar e saber como reivindicar aquilo que está precisando. Então, eu participei de um congresso nacional em Brasília, e no ano seguinte um congresso nacional em Araxá, Minas Gerais. Sempre sendo orador defendendo as teses, provavelmente pela facilidade de falar, fazia as comissões e depois eu levava à tribuna a decisão das comissões.
foi em 69, 70, né? Eu estava lá com uns 28, 29 anos. E nesse período, por ser ditadura, o senhor não ficava com receio? Nunca tive receio. Não. Nunca tive receio. É questão de postura. Sim. Nunca tive receio. Em Taubaté, tinha o sindicato aqui de Taubaté, eu me lembro que eles eram comandados pelos funcionários do Banco do Brasil, né? Grandes amigos. Não tive receio. Há passagens interessantes na minha vida. Eu fui daqui a Brasília de Fusquinha. Nossa, coragem. Porque não existia... Era com as estradas da época. Eu e o secretário do sindicato, daqui a Brasília, e não tinha verba. Ninguém ganhava nada. Na nossa época, é tudo pago pelo nosso bolso. E um carro que é longe de ser um Fusquinha. Além da dificuldade que a gente tinha de procurar funcionários, colega nosso, para associar como associado. Porque o banco é patronal, não deixava a gente entrar para conversar com o funcionário. Eu imagino. Né? Foi indo. Inverteram-se os valores. Não quero nem comentar hoje como é que são esses valores, porque já se passaram 50 anos. Sim. Né? Mas foi difícil. Então você vai daqui a Araxá, de Fusquinha, né? Nós nos hospedamos lá do grande hotel de Araxá na época, né? Para um congresso nacional de bancários. Isso. E a gente era daqui de eu sou de São Luís do Paraitinga, presidente do sindicato. O secretário meu era de Lagoinha. Você imagine que representação que a gente estava levando para Brasília e Araxá. 2 jacu viajando pela estrada, defendendo. E chegando numa cidade imensa. Uma cidade... Eu tirei fotografia em Brasília naquela época, não tinha nada. Hoje eu olho, estou sozinho em cima de uma torre, mas não tem mais nada. Sim, né? O resto era mato. O resto era mato, era ruas que a gente não sabia nem onde estava. Aliás, eu não me lembro onde eu fui. Sim. Né? Faz tanto tempo, nunca mais voltei. Mas são histórias que a gente está proseando. Exatamente. Né? E esse prosear era muito bom, porque o Mazzaropi também proseava com a gente, lá do Natel também proseava com a gente, contava histórias, mais histórias. E todos nós temos histórias para contar. Né? Com a idade que eu estou, as pessoas com quem convivi, né? A maioria, ou quase todas, já não estão mais com a gente. Sim. Então, você conta uma história e depois fala, mas quem vai provar? Não, ninguém prova. Ou você acredita no que eu estou falando, não, mas a gente ou acredita. então não existe testemunhas. Mas eu me lembro que eu fui indicado para vogal na Justiça do Trabalho representando o empregado aqui em Taubaté, e fui a São Paulo fazer o quê? Eu fui fazer uma entrevista com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Ele era um pouco gago, então ele falava assim, você não é comunista não, né? Eu falei, o que é, senhor? Você não é comunista também é, né? Então a preocupação de colocar as pessoas certas no lugar errado, ou errado no lugar certo, sei lá eu, a preocupação de um regime, né? Eu falei, doutor, absolutamente, eu não sou, eu tenho essa vida. Então tudo bem, então o senhor vai ser nomeado. São passagens. Sim. São passagens. Você estava me contando antes da gente ligar a câmera, quando você foi assessor, tinha a história do charuto, do uísque, todo mundo vivia bastante de aparências naquela época também, né? Muita aparência. Eu conto mais uma passagem, é bom, então proseando, vamos prosear então, da postura e da importância do traje da pessoa. O meu irmão foi operado em São Paulo, transplante de rim. Acabou o remédio controlado e ele pediu para eu ir buscar esse remédio em São Paulo. Eu fui na Secretaria da Saúde, uma calça social, uma camisa de manga curta, comprida, sei lá eu, e fui buscar esse remédio na secretaria. Fui no andar primeiro, segundo, terceiro, quarto, procurando esse remédio. Esse remédio não tem
esse remédio está em falta. Eu falei, mas eu vim buscar o remédio, né? Pois é, mas está em falta. Eu trabalhava na Sabesp, no setor jurídico, em São José dos Campos. Estava faltando esse dia. No dia seguinte, eu coloquei terno, gravata, o anel de formatura de advogado, imprimei gravata e voltei. Quando eu voltei e pediram que eu fosse na superintendência. Eu fui na superintendência, me identifiquei direitinho. O remédio veio na minha mão e eu voltei com o remédio para casa. Sim. Então, é muito importante a postura, a seriedade, o traje. O senhor Luiz Homero está na estica aqui para a nossa entrevista. Eu já não sei se eu estou tão bem arrumada agora, senhor Homero, para a nossa entrevista. Então fala, o que o homem tem que ter? Ele tem que ter um terno azul marinho e um terno cinza. 3 ou 4 camisas, uma branca do Albão, uma azul bem clarinha. E uma gravata séria. Ele não vai pôr uma gravata cor-de-rosa, o cara vira palhaço. Só. Por quê? A mulher não, a mulher muda de vestido, muda de traje, muda de... O homem não. O advogado, ele vai o ano inteiro com o mesmo terno. E às vezes lava de 6 em 6 meses, tá certo? E muda a gravata. Muda a gravata. Né? Então eu tenho um sapato social, cromo alemão. Você usa, não uso. Chique. E se precisar usar? O Mazzaropi fez o contrário, no sentido do visual, traje, né? Ele fez todo o sucesso dele se vestindo do modo mais simples possível. E aí vocês têm essa amizade. Sim. Primeiro eu quero saber do começo, né? Como que surgiu essa amizade? Como vocês se encontraram? Porque, olhando assim, parece até extremos, né? O senhor pensou em ser padre, é advogado, foi sindicalista, trabalhou com políticos e do nada virou um dos melhores amigos de um artista. Como foi isso? Eu sou de São Luís do Paraitinga. E Eupídio dos Santos, também de São Luís do Paraitinga. Né? O homem, amigo dele, muito amigo, que compôs as músicas do Mazzaropi. Né? E um dia o Eupídio falou, você não quer conhecer Mazzaropi? Eu, desinteressadamente, porque eu acho que nem filme dele eu estava assistindo, né? Falei, eu quero sim. Falei, então vamos à fazenda. Estou fazendo nada, vamos? Vamos lá. E fomos lá conhecer o Mazzaropi. Conversamos, batemos papo, conversamos. O Mazzaropi tinha, na época, um escritório dele, de representação, no Paissandu, um escritório em Minas Gerais, e ele estava querendo abrir um no Rio de Janeiro. Pelo meu currículo, né, relacionamento e tudo, e pela apresentação, o Mazzaropi me convidou para ser gerente da empresa dele. Então começou uma coisa comercial. Comercial, nos 3 setores, né? E conversamos, batemos um papo, conversamos. Até então, uma coisa meio séria, né? Você já vê se você consegue falar sério com o Mazzaropi, mas era uma coisa meio séria. Dava? No começo sim, porque eu não sei quem é, né? Ele também não sabe quem é, mas ele é um artista, eu mocinho, 28 anos. Eu disse para ele, Mazzaropi, dá para fazer, mas o valor é X. Aí ele falou, tá bom. E foi uma época, me parece, ou é véspera de Natal ou de Carnaval, eu acho que Carnaval, em que toda a equipe foi para Praia Grande, para Santos, passar o Carnaval, descansar. Então, nós fomos para lá. E ele me convidou para ir. Então foi o motorista, sempre alguém relacionado à folha de pagamento dele. Na época, eu acho que foi o Cláudio Meck, que também foi um excelente ator do filme do Mazzaropi, trabalhamos juntos. O Mazzaropi, a dona Clara, a mãe dele, eu e mais um japonesinho. Nós fomos para lá. E lá ficamos conversando durante a viagem, passeamos sobre se ficava, se não ficava, se era conveniente, não era conveniente, qual é o preço, não é o preço. Conclusão, passamos o carnaval lá
voltamos, mas nada foi concretizado. Em 69, ele fez o filme Uma Pistola para de Jeca. Tem uma cena na filmagem, na história toda, que se passa num júri. O júri que é composto de um juiz, advogado de defesa e a promotoria. Então ele pediu que escrevesse essas peças. Eu e mais um amigo, já falecido, Marcelino de Moraes, escrevemos as peças. E o Mazzaropi me chamou e falou, você vai fazer o papel de advogado. Eu falei, Massa, eu nunca fiz isso. Eu nem teatro fiz. Sou um homem dos números, das letras. Nem teatro eu fiz, Mazzaropi, nem no seminário eu fiz teatro. Você não é advogado? Você não escreveu a peça? Você vai fazer. Aí eu falei, então vou. Eu pus a beca, pus tudo. Ele chamou o maquiador e disse para o maquiador, passa um ruge na cara dele que tá bom. Então, dá uma corzinha. Deu uma corzinha melhor naquela época, né? Hoje nem com ruge vai. Mas naquela época passou e eu fiz o papel de advogado. Para falar para você, eu errei menos do que o Araquém, que era o promotor e consagrado ator brasileiro, porque a peça eu escrevi. Sim. Eu errei menos por quê? Porque a hora que eu sabia que eu ia errar, como eu escrevi, eu fazia. Daí que eu criei um termo, o Tânia, para mim, que eu me tornei imortal. Sim. Né? Sem escrever livro, sem ser cantor, sem nada, mas me tornei imortal, porque hoje, com a idade que eu estou, já com 84 anos, mas daqui a uns 20 dias, 30 dias, 40 dias, como há 20 dias, 30 dias atrás, muitos vieram me cumprimentar porque me viram na televisão, no cinema, na TV Cultura, na TV Aparecida, né? Sim. E fica aparecendo os filmes do qual a gente participou. E isso é uma alegria muito grande, com né? certeza. Consagra a gente, né? E ainda que muitos na cidade, na região, tenham participado dos filmes, porque ele gostava disso, né? De trazer os moradores locais para aparecer no filme. Sim. Ainda assim, a sua história vai além, né? Com o Mazzaropi, a gente, depois dessa amizade com a família, ele frequentando a casa da gente, a gente frequentando a casa dele em São Paulo, os estúdios, né? Embora eu trabalhasse, nas horas sábado e domingo a gente participava, né? Mas então o encontro profissional mesmo, que era lá no começo, quando vocês se conheceram, não aconteceu? Não aconteceu. Eu pensei que ia ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que ele foi mais esperto do que eu e falou, esse cara tá pedindo alto. E deu o senhor que deu dinheiro para ele, porque participou do filme que fez sucesso. Aí passou no filme, né? E esse filme Uma Pistola para de Jeca, esse Cláudio Mech, que está junto com Carlos Garcia, assim, na hora do júri, que a Patrícia Maio, então ré, e ela é absolvida, né? O Cláudio Mech fala o seguinte, esse advogado é bom, valeu o que nós pagamos para ele. Eu não recebi nada, entendeu? Mas... Nem o almoço? Ah, não, aí o almoço é mutirão, né? Mutirão a gente entra na fila e... Mas era muito bom, muito alegre. Como era trabalhar com ele, então, né, nesse set de filmagem? Porque às vezes a gente tem a noção do ator ali, do diretor, mas o que a gente está vendo na câmera, atrás da câmera, ele era exigente ou ele fazia bastante piada, ele improvisava bastante? Como era? Não, exigente sempre foi. Sempre pagou os funcionários à vista, o a dinheiro com cheque, nada para depois, né? Muito alegre com todo mundo, muito sério, porque é dinheiro investido há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Você imagina fazer uma cena num campo aberto, mesmo num local fechado, a dificuldade que era de câmera. Hoje você coloca um de um lado, outro do lado, os câmeras vão lá fora tomar um café e a gente pensa que nem está sendo, né,
Passado porque os caras não estão aí nada, deixa a máquina, vai. Naquela época, se deixasse a máquina, parava. Sim, né? E eram então, imensas, né? Pesadas. E às vezes ele mesmo fazia umas piadas e ele dava risada dele, cortava tudo, voltava de novo. Mas não tem problema, quando era ele que fazia, tudo bem. O chefe está fazendo. Mas era muito mais, a gente tinha muito mais alegria e a gente participava mais quando passavam os filmes antes da prova final, né? Chamava de copion, não sei se era isso. E passava 10, 11, meia-noite num Cine Odeon, aqui em Taubaté, onde é hoje as lojas americanas. Sim. Naquela pracinha ali tinha um prédio antigo que era o Cine Odeon. Ali eles iam passar o filme como ele foi feito, para ver os cortes e tal. Sim. E ali é que a gente ria muito, porque o que cortava que estava interessante, Sim. né? Tinha os momentos falha nossa. Mas foi essa amizade, a gente saía, passeava, às vezes ficava muito só, ligava pra gente para passar lá e comer uma pizza. Um sábado, ele estava muito sozinho na fazenda, ligou pra gente. Muito sozinho, que a gente tem essa imagem do o palhaço que chora, sabe? Que a pessoa que está ali sempre querendo fazer os outros rirem, quando está sozinho, acaba sofrendo um pouco mais. Tinha um pouco disso? Você falou se ele tinha um pouco disso, né? Ele tinha muito disso. Muito. As pessoas que conviveram com o Mazzaropi, tem vários tipos de pessoas, né? As pessoas da folha de pagamento, as pessoas interessadas ou no patrimônio ou na vida dele, e os amigos, não mais que meia dúzia, que também participavam dos filmes dele, né? Como as pessoas de Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, tinham Zé Velone, qualquer coisa de Ribeirão Preto sempre estava participando com ele. E os amigos do circo, porque ele nasceu do circo. Né? Fora disso, Tânia, na intimidade dele, no aconchego do lar, é difícil. Ele tinha mãe, né? A mãe é funcionário. Né? Ou era a pessoa que ficava na casa dele, fazia as comidas, fazia a limpeza, mas era muito só. Então, você perguntaria, ele tinha momentos de tristeza? Tinha. Como é que você sabe? Porque amigos para conversar, desabafar, talvez tivesse 2, 3, 4. E eu me orgulho de falar que eu fui um deles. Então, desabafava. O Mero, passa aqui que eu preciso sair. Saímos, íamos para o Mário Tamborindeg, aqui em Roseiro, naquele restaurante, para comer uma pizza. Porque ele queria sossego e conversar, desabafar. E nós fomos uma noite lá, ele certo de sossego, mas que sossego? Apareceu um ônibus de excursão lá, acabou o sossego dele, né? E lógico, todo mundo queria ver o Mazzaropi. Mas ele atendia, alegre, contente, tudo. Mas foi uma pessoa muito carente, né? Nas horas, fez o mundo rir. Sim. Teve muito dinheiro. Uma vez eu era gerente da caderneta de poupança e falei, eu estou dando essa conta mil para você. Ele falou assim, Melo, mas eu não gosto de poupança. Eu gosto de investimento. Mas eu preciso cumprir minha meta. Aí ele falou para mim assim, faz o seguinte, Melo, eu vou abrir a conta direitinho, depois eu fecho, né? Mas entre num banco como gerente que eu sustento a sua meta sozinho. Nossa. Aí eu achei melhor não ir para lugar nenhum, né? Porque daí que eu vi que dinheiro é dinheiro. Mas era uma pessoa muito bom, maravilhoso, participava de todos os lançamentos. Lançamento em São Paulo, no 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, fechava a Avenida São João.
com banda, com polícia, com tudo, né? Muito amigo, muito amigo. E acabou sendo o meu, além de padrinho de casamento, meu compadre. Porque ele foi padrinho de batismo da Fernanda, minha segunda filha, que hoje é delegada de polícia em São Paulo. Tem alguma história memorável assim com ele que o senhor guarda no coração? Seja uma história muito engraçada, uma história emocionante? Tem, deixou saudade, né? Porque... A dor da saudade? Deixou saudade, a dor da saudade. Deixou porque... Eu acho que milhões de pessoas, dá para falar em milhões, né? Pelo tempo. Milhões de pessoas foram ao filme do Mazzaropi e viram o Mazzaropi. E há cenas tristes no filme, há cenas alegres. O bem sempre prevaleceu sobre o mal, entendeu? E todos os filmes terminam assim. A inversão de valores hoje, não sei como ele faria o filme, né? Mas ele sempre fez milhões de pessoas rir, sair contente, sair aplaudindo, né? E ele, na sua intimidade, era uma outra pessoa. Foi uma pessoa realizada? Foi. Provavelmente que sim, como profissional, né? Com toda certeza, como profissional, como ator, como produtor, né? Como empresário. Mas deixa saudade? Ah, deixa, porque a gente ia à fazenda, ele ficava com a minha filha no colo, né? Ficava brincando com a minha filha no colo. Lá, e a gente participava, ria, vinha para casa, teve o batismo das meninas, né? É engraçado, eles segurando a vela do batismo, Aí o padre Pedro pede para ele rezar o Pai Nosso. Todo sério na foto. Todo sério, né? Aí pede para rezar o Pai Nosso, ele fala, tá bom, padre, então comece que eu acompanho, que eu persigo. Entendeu? Então, mas é maravilhoso, né? Já tem o casamento, padrinho de casamento, né? Na catedral aqui em Taubaté, ele, Dona Clara, lá o Donatel, Dona Gilda Natel, Coronel Iraíba de Paula Rosa, que na época era comandante do 5º BPI. Como foi depois que ele não estava mais aqui? Eu acho que o mundo caiu, né? Porque apagou-se uma grande estrela. Os amantes do Mazzaropi, dos filmes, os homens, as pessoas que gostam do Mazzaropi, começam a procurar pessoas da época que conheceram o Mazzaropi. Então, eles estão garimpando. Esse é o termo certo, porque quem você vai achar hoje que trabalhou com o Mazzaropi? Tão próximo. Tem Elizabeth Hartmann, na faixa dos 80, Patrícia Maio, na faixa dos 80, que a gente corresponde. Tem esse Cláudio Meck, que está em São Paulo, mora em São Paulo, faz tempo que eu não vejo. O Perilo, hoje já também na faixa dos 80, que de vez em quando. E tem uma criançada, amantes do Mazzaropi, Então, amantes. Eu tenho Sandro e a Cida, é um casal de amigos de Bezerros, Pernambuco. Eles viajaram 3 noites e 3 dias para vir aqui. Nossa. Entendeu? Vieram ver o Museu Mazzaropi, mas queria conhecer o Luiz Homero. Tem o Eric Christian, um moleque, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Veio aqui em casa para tirar uma fotografia comigo ali no quadro do Mazzaropi. Tem o Pedro Rogério, que você conhece o Mazzaropinho? Tá? Esse conhece o Mazzaropi.
mais do que qualquer outra pessoa, porque é um estudioso, mas é moleque. Tá vendo? 29 anos, 27, 28, não sei, é um terço da idade minha, entendeu? Mas que está sempre com a gente, procurando, vem. Agora parece um Cristiano de Guarulhos, há uns 20 dias, veio pelo Mazaropinho, querendo me conhecer. Fomos lá, batemos uma foto, conversamos, agora todo dia tem aqui. O Manuel Coutinho é um de São Bento do Sapucaí, que também tem lá o Paradiso, Cine Paradiso, lá de São Bento do Sapucaí. Também é amante do Mazzaropi, gosta, a gente está escutando com ele. Tem um moço, Rafael Ayala, de Goiânia. É no país inteiro. Então, sempre a gente está se correspondendo, mandando WhatsApp, mandando foto, como é que vai, como é que não vai. Por quê? Por causa do Mazzaropi. Tem gente que eu não conheço, é só... Vamos nos conhecer. Eu falei, olha, corre, porque o garimpo está acabando. E quando a gente fala, quem é seu Luiz Homero? Todo mundo fala, é o amigo do Mazzaropi. Já chegou a te incomodar isso? Não, Nunca não. incomodou? Como muitos falam, o Homero do Laudo Natel. Porque 3 anos, 4 anos no gabinete do Laudo Natel. Ele veio ser padrinho meu como governador do estado. Agora você pergunta, qual é o meu currículo? E qual é a minha família? Ninguém sabe quem é meu pai e minha mãe. Sim. A Jacuzada ficou em São Luís. Eu saí sozinho com 12 anos, enfrentei o mundo, saí de casa com 12 anos, nunca mais voltei. Nossa. Eu fui assessor em São Paulo do Laudo Natel, fui assessor da FEPASA, que é a ferrovia, eu fui diretor de pessoal do Instituto de Peso e Medida. Eu rodei. Esse é o Homero do Laudo Natel, porque na época eu era representante e assessor do Laudo Natel para assuntos do Vale do Paraíba. Então os contatos eram comigo no Palácio e aqui. A gente garante que tem muita história para contar, né, senhor? Nós temos história para contar. O programa é curto para tanta história. Provavelmente eu estava falando outro dia, não sei aonde, contando uma história, e eu falei o seguinte, olha, chega, não vou contar mais nada, fica para o próximo capítulo, e a gente volta. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2 desse em prosa, seu Homero. É muita história. Tânia, a alegria foi muito grande. Eu a agradeço satisfação demais. Foi grande. Por mim, eu já ficava aqui umas 3 horas. Eu vou falar para você, Tânia, eu levanto às vezes cansado, desanimado, ou não. Eu cansado, o que eu vou fazer? Mas apareceu algo para fazer, como é esse caso, eu me sinto nos anos... Com 28 anos. 60, eu estou viajando para Brasília, a pé. De Fusca. De Fusca. De Fusca amarelo. Amarelo. Era amarelo. Estava zerinho, mas era amarelo. Não, achei incrível. E obrigada a você que está assistindo, continue aqui com a gente gosta muito da sua audiência. Então até a próxima, esse foi o nosso Dedinho de Prosa com o Sr. Luiz Homero, que é mais do que amigo de Mazzaropi, tem toda uma história aí para contar. É isso, obrigada, gente. Tchau, tchau.